Boa tarde, sejam bem-vindos a este que é um evento dedicado ao empreendedorismo, que vamos falar ao longo da próxima hora. Bem-vindos a todos os que aqui estão e bem-vindos também àqueles que nos acompanham através dos canais digitais da Universidade do Porto. E sem mais demoras, vamos apresentar este que é o painel que vai estar connosco ao longo desta tarde. Os convidados para esta sessão são a responsável do ecossistema digital e gestora de pessoas e cultura da Girl Move Academy, Inês Alexandre. Obrigado, Inês, por estar connosco. Obrigada eu pelo convite. Contamos também com o diretor de empreendedorismo e membro do Conselho de Gestão da ANGE, que hoje também é a nossa casa para esta tarde e que nos recebe aqui, Pedro Guerreiro, e também com a Cristina Dias Neves, que é do Santander Universidades. Obrigado a todos por estarem connosco nesta tarde. Vamos falar da sociedade do amanhã ao longo desta hora e também do empreendedorismo, mas vamos aqui desconstruir um bocadinho aquilo que é o empreendedorismo que estamos um bocadinho habituados a falar, um empreendedorismo virado para o lucro. Vamos aqui olhar também para aquilo que é o empreendedorismo social e que pode, de certa forma, vamos perceber convosco também, estar ligado ao empreendedorismo tradicional, se assim podemos chamar. Mas começava precisamente com o mote da sociedade do amanhã. É o tema do nosso debate, Inês. Começava por si. A sociedade do amanhã que estamos a construir hoje. Estamos a construir bem esta sociedade do amanhã da forma correta? O que é que falta? Eu não sei se falta. Eu acho que nós estamos a construir, talvez, muito devagar, tendo em conta todos os recursos que temos disponíveis e todas as rápidas aprendizagens que hoje em dia nós temos acesso. Eu acho que nós estamos a construir uma sociedade mais consciente, porque as gerações futuras também exigem mais consciência, são cada vez mais reivindicativas, têm cada vez acesso a um mundo global. Portanto, nós, enquanto ecossistema, seja ele social ou no empreendedorismo mais formal, e eu gostava que todo esse empreendedorismo fosse apenas uma caixinha, temos que acompanhar esta consciência das gerações futuras. Portanto, eu acho que nós estamos a construir o amanhã bem, ou pelo menos com o propósito certo. Acho que temos aprendizagens, recursos e ferramentas suficientes para o fazer de forma mais rápida e mais coesa entre setores, cada vez mais unida. Portanto, eu não sinto que falte propriamente alguma coisa. Temos muito talento, cada vez mais recursos. Acho mesmo que temos que conseguir acelerar este processo. Pedro, falta alguma coisa? Os recursos são suficientes? O que é que falta, se é que falta alguma coisa no seu entendimento? Eu tendo a concordar com a visão que apresentaste. Acho que estamos, sobretudo, muito atrasados e acho que ainda não nos apercebemos da dimensão das alterações que não estão a caminho, estão nos nossos braços e começaram a ser trabalhadas noutros países há 20 anos atrás. Nós estamos a entrar num novo ciclo económico, ninguém tem dúvidas sobre isso. Eu não sou muito de seguir chavões, mas de facto a inteligência artificial vai mudar o perfil da economia. A Índia, os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul já estão a trabalhar nisto há 20 anos e nós estamos agora a começar a utilizar algumas ferramentas em versões ainda não muito modernas e, portanto, eu sou pessimista quanto ao timing que estamos a utilizar, sou muito otimista em relação às competências individuais e à nossa capacidade de nos adaptar. O ciclo em que nós estamos é um ciclo muito difícil, porque é o fim de um ciclo que vem de 1850 e, portanto, tem uma tração muito grande. Há recursos que vão ter alguma dificuldade em adaptar-se ao novo ciclo e, portanto, nós não podemos pura e simplesmente terminar com o ciclo anterior porque precisamos de manter empregos, mas precisamos também rapidamente de qualificar as pessoas e de as preparar para o conjunto de novidades enorme que está a caminho. E portanto, nesta dificuldade de alocar recursos que permitam prolongar o ciclo anterior, mas alocar também recursos, e eles são escassos por natureza, a preparar o novo ciclo, nós estamos
creio eu, um bocadinho atrasados. Nós, quando estamos a falar em alocar recursos e num novo ciclo que vai começar, ou que já está aí e que temos que aproveitar, estamos a falar também de um ciclo muito ligado para a sustentabilidade, cada vez mais com esse princípio por parte das empresas, das organizações? Sim, isso é uma ótima novidade por um lado e acho que é um problema por outro. Ninguém tem dúvidas que estamos a consumir no planeta mais recursos do que aqueles que são sustentáveis e que o próprio planeta produz. Isto tem necessariamente que ter um fim. Mas quando pensamos um bocadinho em estratégia geopolítica ou geoeconómica, se nós quisermos, o que está a acontecer é que quem consumia muitos desses recursos, que era a Europa, foi a primeira região a perceber que tinha de trabalhar a economia circular, o reaproveitamento de materiais, etc. E esta é a parte positiva, mas a parte negativa que está associada tem a ver com o facto de agora, noutras zonas do globo, estarem a consumir os recursos que nós já não conseguimos consumir. E isso vai obrigar-nos a mudar o estilo de vida, não só porque estamos atentos ao mundo, mas também porque não há recursos para todos. E isso vai criar desafios gigantes, não é? Que vão exigir muito de cada um de nós no nosso estilo de vida. Cristina, perguntava-lhe assim se concorda com os dois companheiros aqui de debate. Sim, concordo. Achei interessante este aspecto que o Pedro estava a referir, nomeadamente relativamente aos recursos e à sustentabilidade, não é? Acho que nós estamos preparados, claro, para a sociedade da amanhã, estamos a prepará-la bem, em parte. Acho que os nossos jovens têm uma consciência social e uma consciência ambiental muito premente e muito atual, quer dizer, não se compara quando há 30 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, o tipo de sociedade que nós tínhamos, acho que era completamente diferente, e o tipo de consciência que os jovens tinham. Hoje em dia acho que nesse aspecto estamos muito à frente. Agora, também é uma sociedade que funciona a várias velocidades, não é? Não só dentro do nosso próprio país, como também a nível global. Portanto, há, de certa forma, os estratos da sociedade estão muito mais avançados do que outros e conjuntos de pessoas que têm acesso a muito mais informação. E é aqui que o empreendedorismo social pode funcionar? Sim, também. Acho que é um dos aspectos que é importante focar quando nós estamos a falar de empreendedorismo. O empreendedorismo, estamos a empreender para quê? Qual é que é o objetivo, não é? E o objetivo não é pura e simplesmente criar capital, capital no sentido de dinheiro, mas criar também capital, criar uma sociedade melhor e fazer com que as pessoas vivam melhor e que vivam de uma forma mais consciente e mais igualitária, vá lá, não é? No fundo é isso. Também a nível global, também acho que é importante este aspecto que o Pedro estava a referir, que eu acho que é muito importante, que é, nós não podemos fazer isto tudo sozinhos, não é? Ou seja, há países que estão mais preparados que outros, há continentes que estão mais preparados que outros, e nós não podemos andar para a frente sozinhos, enquanto um país, um continente ou um conjunto de países, e depois deixar os outros todos para trás, porque se não avançamos todos ao mesmo tempo ou tentamos ser solidários com os outros, depois acontecem migrações em grande escala, grandes problemas sociais e, como vê agora também, guerras, etc., que nós não controlamos de todo. Portanto, acho que sim, acho que por um lado estamos preparados, enquanto pequeno microcosmos aqui de Portugal, eventualmente aqui no Porto, ou à volta de Anjos, mas temos que olhar assim, um bocadinho mais para a floresta e ver que ainda há muitas divisões e muitos desequilíbrios, essencialmente. E a Cristina, que tem um papel muito próximo junto das universidades, fruto do seu trabalho, qual é a percepção que vai tendo dos jovens, mesmo das próprias ideias que lhe vão chegando, dos projetos que vão chegando, quais são os principais objetivos dos jovens que chegam até si? Bem, é assim, é verdade que tenho muito contacto com o ensino superior, com universidades, institutos politécnicos e com muitos jovens, e por isso tenho uma visão bastante otimista desta geração. E um dos aspectos que eu acho que é de referir e de sublinhar é precisamente que eu acho que os jovens têm um interesse muito especial por tudo o que por todos estes aspectos de solidariedade, de sustentabilidade, tanto económica como social, como ambiental, e por isso nesse aspecto sinceramente acho que nós vamos ter uma geração muito mais saudável e muito mais rica do que está atualmente à frente dos projetos, que são os adultos de hoje, não é? Eu julgo que
as pessoas de meia idade do amanhã vão ser pessoas que são muito mais interessantes e que vão gerir muito melhor todos os recursos. Isto é o que eu vejo, não é? Mas vejo no contacto que tenho, mas também vejo que também ainda hoje há muitas pessoas que não chegam à universidade, não é? Há muitas pessoas que nem sequer sabem o que é um empreendedorismo. O meio onde se nasce ainda é um fator de... Claro que é, claro que é. Sim, acho que sim. Como é que podemos combater isso? Através, por exemplo, do que estamos aqui a falar, do empreendedorismo social. Ou seja, a sociedade civil pode, sem ser só o Estado, a sociedade civil pode ir buscar mais essas pessoas que, à partida, não nascem, se calhar, num contexto tão fácil de vingar, se assim podemos dizer. Sim, eu acho que sim. Eu acho que há vários instrumentos que podem ser utilizados. Em primeiro lugar, obviamente, as políticas públicas, não é? Podem ser utilizadas para combater estas desigualdades. E a sociedade civil, claro, tem também uma grande responsabilidade, nomeadamente as empresas e as pessoas, em contribuir com o que podem para mitigar todos estes problemas, não é? Eu acho que nós, pelo menos na nossa instituição, que é o Santander, nós tentamos, à nossa medida, ser responsáveis com aqueles que estão à nossa volta, identificar esse tipo de questões de grandes desequilíbrios em termos de educação, por exemplo, em termos de acesso à saúde, por aí em diante, e tentamos, de certa forma, no que podemos, tentamos, de certa forma, atuar de forma a conseguir ter um impacto positivo na sociedade. Eu acho que, tal como nós, qualquer pessoa, qualquer empresa, umas com maior dimensão, no nosso caso, outras em dimensão mais pequena, e os próprios particulares, não é? Todos nós temos uma responsabilidade para com os outros, não é? Não é só trabalhar para nós, é trabalhar também para aqueles, porque nós nunca não vamos estar bem, nem vamos ter mercado se as pessoas à nossa volta não estiverem bem, não é? Isso é assim, é aquele princípio um bocado cristão que se fala, não é? Um bocado cristão, não é? Que temos que fazer o bem a todos para estarmos também bem, não é? E essencialmente isso é uma grande verdade, não é? Este mundo só existe e nós só vivemos confortáveis se todos à nossa volta estiverem também confortáveis. E acho que sim, acho que a sociedade civil, nós não temos tanta tradição na Europa como, por exemplo, nos Estados Unidos da América, uma grande intervenção por parte da sociedade civil, porque também temos outro tipo de organização social e política, mas eu acho que cada vez mais estamos conscientes que de facto as empresas têm o seu papel. E uma coisa que eu acho também muito curiosa, a propósito dos jovens, é que se há uns anos atrás nós não considerávamos que, ao escolher determinada empresa para trabalhar, por exemplo, mesmo para trabalhar, nem digo um produto para consumir, mas mesmo uma empresa para trabalhar, que nós considerávamos o tipo de atuação que esta empresa tem junto à sociedade civil, hoje em dia todos nós sabemos, é interessante e sabe-se isso, que é muito mais fácil recrutar jovens das universidades e bons jovens e talento, como disse a Inês há bocado e muito bem, é muito mais fácil recrutar talento quando temos essa responsabilidade social dentro do nosso ADN do que quando não temos, porque os jovens de facto olham para esse aspecto, não é? Como é que esta empresa se comporta, é uma empresa responsável, etc. A mesma coisa também com produtos. Hoje em dia as pessoas já sabem que a pessoa é muito mais consciente a comprar, não é? Se puder comprar um produto que for menos poluente em detrimento do mais poluente. Era isso que ia pegar para falar com o Pedro. Pedro, que é empresário, é cada vez mais uma necessidade por parte das empresas, mesmo aquelas que não teriam interesse em o fazer, sabem que têm essa necessidade, quanto mais não seja para olhar ao consumidor, ou seja, o consumidor é mais exigente e está mais atento à responsabilidade social, principalmente das grandes empresas, das médias grandes empresas. Eu diria que há aí dois fatores. Por um lado, a consciência de que o próprio consumidor exige comportamentos adequados socialmente e, portanto, as empresas não podem viver sem pensar naquilo que são as exigências do consumidor, mas também uma própria consciência social intrínseca às empresas hoje em dia, que sentem que se pretendem ter projetos para várias décadas, precisam elas próprias de cuidar do seu futuro, e cuidar do seu futuro é cuidar do mundo e dos recursos existentes. Depois, há também uma consciência social que integra as empresas e nós
na ANJ, como associação, fazemos muito isso, que integra as empresas, as instituições públicas e outras instituições privadas, as próprias associações, que estão muito convergentes num mesmo sentido. Portanto, eu diria que a sustentabilidade hoje em dia é quase uma filosofia de vida que as empresas adotaram naturalmente para si próprias. Inês, é um exemplo também o trabalho que fazes numa organização que visa, acima de tudo, ter impacto social. A Girl Move Academy. Podes explicar-nos um bocadinho que trabalho é que desenvolves? Como é que funciona? Posso, claro. A Girl Move Academy é uma academia de liderança para mulheres e jovens moçambicanas e o grande objetivo é alterarmos a forma sistémica como a liderança é vista num país como em Moçambique. Não sei se sabem, mas em Moçambique apenas 1% das mulheres chegam à universidade e desse 1% só, mais ou menos 40% é que consegue acabar a licenciatura. Isto significa que se nós conseguirmos que estes 40% que já vêm de 1% cheguem a uma posição de liderança, conseguem influenciar o sistema a partir de dentro e fazer com que mais raparigas tenham acesso a mais condições para que possam chegar também a este sistema. Isto leva-me aqui à reflexão sobre o contexto faz a nossa necessidade. Eu costumo dizer que existem dois tipos de sorte. A sorte do sítio onde nós nascemos e a cultura na qual nós nascemos. Nós, em Portugal, já temos esta sorte adquirida à nascença. Nascemos num país que já nos dá alguma sorte já partida e depois há toda a sorte que se conquista. E há pessoas que vivem em sítios que não têm a sorte de conquistar a sorte. Portanto, acho que esta questão do contexto é bastante premente. E se eu tivesse que descrever a minha missão, o meu propósito numa só frase, era garantir que todas as pessoas partiam da mesma linha de partida. Garantir que nós todos saíamos da mesma posição. Isso significaria que eu e uma pessoa que nasce num campo de refugiados ia ter exatamente as mesmas condições e acesso às mesmas oportunidades. Isso não é verdade. Portanto, eu trabalho e acho que irei sempre trabalhar para visar o impacto. O impacto é o meu grande objetivo final, mas ao mesmo tempo quero ter o maior lucro possível para poder reinvestir neste impacto e para poder alimentar este ciclo. Portanto, ter um bom modelo de negócio no que é o empreendedorismo social é chave e não existem muitos bons negócios, nem muitos exemplos geniais de bons negócios e para isso é preciso trazermos o setor empresarial, o setor público que suporta todas estas ações. Portanto, eu acho mesmo que o contexto e o sítio onde nós nascemos já é o maior trampolim que nós podemos ter para muitas coisas. E em Portugal isso é visível. Eu nasci no Algarve e hoje vivo no Porto e já vivi em Lisboa. E uma pessoa que nasce no Algarve não tem as mesmas condições nem as mesmas oportunidades de uma pessoa que nasce em Lisboa nem de uma pessoa que nasce no Porto. Assim como uma pessoa que nasce no interior também não tem acesso às mesmas oportunidades. Obviamente que o nosso país é muito pequeno e obviamente que existem imensas iniciativas em Portugal que nos permitem, felizmente, imensas bolsas. Existe um Santander Universidades, existe muito mais organizações a colaborar para que estas pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, mas ainda assim, mesmo num país pequeno como o nosso e com uma cultura que até é bastante unida, tendo em conta o panorama mundial, eu acho que ainda não partimos todos do mesmo bloco de saída. E queria acrescentar uma coisa que não tem tanto a ver aqui, que era sobre a discussão ou a reflexão que estávamos a ter. Um dia um professor disse-me na universidade: Inês, porque eu queria me candidatar a um cargo de responsabilidade social. E um professor disse-me: Inês, sempre que vires responsabilidade social e diversidade e inclusão num cargo, isso é um cargo de museu. Porque a responsabilidade social e a diversidade e a inclusão têm que estar no ADN de tudo. Portanto, nós não precisamos de estar a manifestar isto. E eu acho que isto mostra como é que existem este tipo de pensamentos, como o que aquela pessoa tinha, que estão à frente e que estão a fazer este caminho. E muitas das nossas organizações também já estão a fazer este caminho de deixarem de comunicar que têm uma escrita inclusiva, porque
é o que tem que ser, não é? Ou deixarem de comunicar que têm muitas ações internas para contratar pessoas de outro tipo de culturas, porque na verdade somos todos um, não é? E eu fiquei com esta reflexão sempre aqui e acho interessante, acho que a diversidade e a inclusão estão em cima da mesa em todas as empresas, hão de ser as próximas cotas, portanto acho que é interessante também começarmos a pensar sobre como é que nós, todos juntos, podemos contribuir para esta mudança de pensamento. A Inês tocou aí num ponto que eu acho importante, que é a questão do negócio, ou seja, para ajudar pessoas e para haver este impacto social é inevitavelmente preciso vontade, mas também dinheiro. Certo. Ou seja, aqui chegamos àquele ponto em que o empreendedorismo social pode conviver ou tem de conviver com as empresas, o empreendedorismo tradicional, como falávamos no início? No meu cérebro ideal não existiam divisões. Portanto, eu gostava muito que a Girl Move se conseguisse posicionar ao lado de um Santander e ao lado de outras empresas da mesma forma. Isso significava que nós tínhamos um modelo de negócio tão eficaz que nos permitiria gerar dinheiro suficiente para alavancar cada vez mais beneficiários e projetos. O que é que acontece atualmente? Por exemplo, nós vemos muitas startups, e Portugal tem um ecossistema de startups genial, a alavancar milhões de euros, não é? E saem nas notícias porque um investidor veio, ou um venture capital veio e investiu 7 milhões de euros para alavancarmos um programa. Isto não acontece nas ONGs. Existe ainda pouquíssimo investimento privado ou de venture ou de risco até para ONGs ou para estas organizações. E eu acho que isto é curioso, porque o risco é muito superior. Eu não estou a vender um produto, eu estou a vender uma percentagem de transformação. Eu posso dizer ao Santander que com o investimento do Santander eu vou colocar 1000 miúdas num ano numa posição de liderança. Isto é o meu potencial de transformação. A verdade é que eu tenho estudos de impacto que me comprovam que isto é real. E o Santander, como investidor, diz, nós entramos ou não. Mas a verdade é que o mercado das organizações não está preparado para esta avaliação de impacto constante. Existem pouquíssimas organizações a avaliar este impacto constantemente. Eu vendo impacto, não é? Eu vendo o meu potencial de transformação. E eu acho que esta também é... Esta é a maior mudança de mindset que nós temos que fazer. Existem serviços, produtos e transformação. Neste caso, eu quero transformar a forma sistémica de olharmos para a liderança feminina no mundo. Isto é uma coisa muito profunda e que podíamos criar todo um novo evento à volta deste assunto, mas que eu acho que é mesmo muito interessante porque nós falamos com muito medo de lucro no empreendedorismo social e falamos com muito medo de negócio no empreendedorismo social e não temos que falar. Eu quero ter o maior lucro possível para sair de Moçambique, ir para São Tomé, de São Tomé para a Guiné, da Guiné para a Austrália e conseguir implementar a Girl Move no mundo fora, garantindo que pago bem ao meu talento, que dou condições às pessoas e que estou a escalar da forma mais consciente e sustentável possível, porque a sustentabilidade é económica, social e ambiental, não é? Portanto, sempre que damos este passo de escala, temos que ter estas 3 coisas em conta. Falávamos aqui na questão do lucro, isso leva-me a outra questão, Pedro. Quando as empresas querem ter este chamado impacto social, é fácil chegarem a este tipo de organizações ou esbarram em alguma burocracia? A este tipo de organizações, como a da Inês. Como a da Inês, sim. Não creio que a burocracia aí, nesse caso, seja um problema. Acho que não. Bem, eu devo dizer, em primeiro lugar, que sou um privilegiado, porque nós temos a sorte de lidar com empreendedores que não sentem barreiras e que, independentemente de estarem no interior, de serem homens ou de serem mulheres, de terem mais dificuldades financeiras ou menos dificuldades financeiras, estão, na grande maioria dos casos, também temos casos de insucesso, mas estão, na grande maioria dos casos, tão focados naquilo que querem atingir
que ultrapassam todo tipo de barreiras para atingir esses resultados. E isso é extraordinariamente animador, porque o fazem também com consciência social eles próprios. E nós sentimos isso e não comunicam isso. Depois, há hoje em dia uma falta de talento, como a Inês dizia, tão grande, que ele começa a ter de ser mesmo bem pago, porque senão não existe. Portanto, esta transformação económica está quase naturalmente a ajudar-nos a resolver alguns dos problemas sistémicos que tínhamos na economia e nas empresas. E depois, para além de termos que pagar bem o talento, precisamos de fazer outra coisa, que é garantir que o talento se sente confortável. E, portanto, quando nós imaginávamos o trabalho em grandes empresas, em que as pessoas tinham que acordar quase de noite, ou mesmo de noite, e acabar de trabalhar depois do sol se pôr, 12 horas numa empresa para poderem manter o emprego, etc. Isso é uma coisa que hoje em dia não existe, nem nos grupos económicos que tradicionalmente eram conhecidos por ser assim. Portanto, há uma transformação natural que ajuda as empresas a ter uma preocupação com as pessoas genuína e a fazê-las sentir-se bem nos sítios onde trabalham. Portanto, estamos claramente no caminho certo, porque as próprias empresas têm esse sentimento, mas também porque existe uma rede de associações, de instituições e até de legislação que obriga a que isso aconteça. Mas mesmo pagando, está-se a conseguir ir buscar esses talentos para as empresas à sociedade civil ou eles acabam por fugir? Sim, há aqui um ponto importante, é que nós pagamos muito melhor do que pagávamos, mas há outros países que estão mais avançados neste ciclo que conseguem pagar melhor e, portanto, reter talento continua a ser um desafio grande. Mas nós temos em Portugal, felizmente, um estilo de vida, não só associado à segurança, mas associado a um conjunto de fatores, que é ele próprio atrativo. Portanto, nós temos 9 centros de incubação na ANGE, espalhados pelo país inteiro. Nós temos empresas de indianos que vêm para Portugal, de ingleses que vêm para Portugal, de norte-americanos que vêm para Portugal, de brasileiros que vêm para Portugal e, portanto, se por um lado nós perdemos talento, é um facto, por outro lado nós somos também capazes de ir buscar talento a outros países. Portanto, não podemos ser assim tão pessimistas também. Claro. E quando falamos dessas empresas que vêm, também já vêm com essa consciência de criar impacto social. E também lhe perguntava, Pedro, pela sua experiência, se falamos na teoria, mas se na prática, e pelo aquilo que vê junto das empresas, se é fácil criar uma empresa que ao mesmo tempo seja viável, ou seja, que dê lucro, e ter este impacto social. As duas coisas conseguem estar ligadas? Bem, eu devo confessar que antes de assumir aqui as minhas funções na ANGE e antes de eu próprio ser empresário, eu trabalhava num grande grupo que tinha fornecedores de tecnologia. Eu comecei a tomar consciência de que as coisas estavam a mudar quando, numa grande empresa com a qual toda a gente gostava, todos os fornecedores gostavam de colaborar, me diziam ao fim da semana, quinta-feira, que o trabalho não estava pronto e que sexta-feira também não ia estar porque tinham de estar a beber copos, passa a expressão, mas era a que era utilizada, com os seus colaboradores. Portanto, quando o trabalho não está feito, quando há uma vontade enorme de agradar o cliente, mas a prioridade é ir beber copos com os colaboradores, então isso significa que há aqui alguma coisa a mudar na relação entre clientes e fornecedores e na relação entre colaboradores e entidade patronal, se quisermos, que é uma coisa que se usa cada vez menos, mas que na altura, sobretudo, se via muito assim. Portanto, eu diria que sim, que é uma coisa completamente natural. Cristina, o Banco Santander, que também representa aqui, apoia diversas causas, esta é uma delas, a ligação às universidades. Em Portugal, pego aqui novamente na burocracia, em Portugal, apoiar outras organizações, o mecenato, é fácil fazer, é fácil chegar a estas associações?
pela experiência que tem? Quer dizer, eu julgo que sim. Acho que nós, quer dizer, não vejo, não, acho que era como dizia o Pedro há pouco, não é uma questão burocrática, não é? Pode haver outro tipo de entraves, por vezes, mas não tem a ver necessariamente com a burocracia. Eu acho que se há vontade de apoiar, acho que se consegue. Eu julgo que nós temos IPSS com muita qualidade, com muito valor. A Inês representa aqui uma delas e há muitas outras. Acho que hoje em dia já temos muitas com uma gestão muito profissional e com objetivos muito precisos, que sabem exatamente onde é que querem colocar todo o seu valor e onde é que querem criar impacto social. Portanto, acho que hoje em dia nós já conseguimos ter um feedback do investimento que nós temos, que fazemos, muito significativo e transparente, ou seja, já há uma gestão muito transparente também, e portanto eu acho que de um modo geral não é difícil investir em mecenato. Também nas instituições de ensino superior, eu também noto que cada vez mais se compreende qual é que é o papel do mecenas e também há essa preocupação em transmitir ao mecenas onde é que é aplicado as verbas, onde é que são aplicadas as verbas do mecenato, trabalhar com a maior transparência, enviar relatórios finais de ano, etc., fazer estudos de impacto social e, portanto, julgo que não há, por esse lado, acho que não há entrave nenhum, pelo contrário, claro que podemos sempre melhorar. Quanto mais profissionais, não é, mais profissionalizantes for a gestão das IPSS e de instituições de ensino superior, etc., mais fácil é para as empresas conseguirem trabalhar com elas. Isso é um facto que é muito importante, que tem a ver, que leva-me aqui um bocadinho ao que a Inês estava a dizer, que é fundamental, ou seja, que é importante que não haja que não ponhamos de lado as IPSS e as empresas que geram impacto social e não impacto económico. No limite deviam ser todas iguais. E é verdade que nós, para termos o mesmo tipo de linguagem, para se perceber o que é que queremos apoiar e que feedback é que temos de ter, é super importante que elas consigam ter uma gestão profissional, não é? Isso acho que faz todo o sentido. Mas eu acho que cada vez mais isso encontramos isso cá em Portugal, tal como e no norte da Europa encontramos já há bastante tempo, e nós vamos fazendo o nosso caminho, não é? Mas quando se fala, a Inês falava aqui há pouco há um bocadinho de medo quando se fala em empresas sociais terem lucro. Ainda não se percebe que isso é vantajoso? Sim, não, eu acho que sabe o que é? Não é, eu não diria lucro, eu acho que o lucro pode ser visto de várias formas. Este conceito que a Inês levantou se existe, na realidade até podíamos considerar o seguinte: será que devia haver empreendedorismo social? Ou seja, qual é a diferença entre o empreendedorismo social e o empreendedorismo económico? Porque mesmo o empreendedorismo económico, nós hoje em dia, quando estamos a formar uma empresa, o nosso último objetivo não é apenas ganhar dinheiro, não é criar lucro por lucro por lucro. É criar lucro, criar uma instituição, criar trabalho, ter impacto na sociedade que está à nossa volta, e todas as empresas cada vez mais veem a missão desta forma, quer dizer, a sua missão não é criar lucro, é criar impacto social também, quase ao mesmo nível que impacto económico. Portanto, neste sentido, esta dicotomia entre impacto social e impacto económico acaba por não fazer muito sentido, não é? O que é muito importante é que haja uma gestão profissional e transparente deste tipo de empresas, não é? Ou seja, de empresas que se calhar são capazes. O objetivo último é, por exemplo, criar emprego. Eu vou dar um exemplo, porque pessoas que nos estão a ouvir podem não estar a perceber muito bem o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de empreendedorismo social. Portanto, uma empresa cujo objetivo é criar emprego para pessoas com uma deficiência específica. O objetivo não é a empresa dar prejuízo de todo, não é? O objetivo é dar lucro para conseguir empregar o maior número de pessoas possível que tenham este tipo de deficiência, ou o que for, não é? Pronto. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é super importante, e eu percebo o que é que a Inês está a dizer, é muito importante que estas empresas sejam sustentáveis, não é? Ou economicamente sustentáveis, ou seja, senão não são empresas, não é? Pronto. E eu acho que é esta a ideia.
que queremos transmitir, e acho que isso é fundamental, mas acho que cada vez mais nós percebemos que só assim é que conseguimos atingir os nossos objetivos, não é? Nós falamos de responsabilidade, Inês, responsabilidade social por parte das empresas. O Pedro há pouco tocou na questão da falta de talento. Há pouco ouvia em conversa com a Cristina que, por exemplo, algumas das mulheres que a organização apoia, acabaram por estagiar no Banco Santander. Ou seja, isto acaba por ser também aqui uma forma, a parte social também traz proveitos económicos, porque, por exemplo, um talento que surgiu do investimento que o Banco Santander teve, vai dar lucro, de certa forma, à organização. Anda tudo ligado, por assim dizer. Sim, eu acho que anda tudo muito ligado, quem nos dera que andasse mais ainda, não é? Sim, as nossas Girl Movers vêm sempre. Nós temos uma academia física em Nampula, onde todos os anos temos pelo menos 30 raparigas que já acabaram a universidade e que estão no último ano da universidade a finalizar, que fazem um estágio connosco presencial durante um ano. Portanto, abdicam de tudo nas suas vidas para vir durante um ano para Nampula, estar de uma forma muito imersiva, a aprenderem o que é isto da liderança e como é que elas também podem levar a nossa metodologia para os sítios de onde pertencem e de onde nascem. E vêm a Portugal durante 3 meses fazer um estágio, exatamente por causa disto, porque nós não partimos do mesmo ponto. Portanto, vir a Portugal, conhecer o mercado português, criar sinergias, aumentar a rede, aumentar o networking e até poderem, possivelmente, se candidatarem a programas de trainee, terem pessoas dentro do Santander ou de muitas outras empresas que passam a ser suas mentoras de carreira, faz com que o seu processo de integração no mercado de trabalho seja muito mais fácil. E isto leva-me a uma reflexão que eu tive interna há pouco tempo, que é: há pouco tempo eu tentei provocar a discussão de porque é que nós estamos a formar empreendedoras e não intraempreendedoras. Porque o que significa? Ser intraempreendedor significa fazer a mudança dentro de um sistema que já existe, dentro de uma empresa. Por exemplo, eu agora podia ir para o Santander, trabalhava numa equipa específica e começava a intraempreender de acordo com as minhas ideias e com as minhas ambições, e o Santander até me dava espaço para criar um projeto que eu achava que fazia sentido, ou bater bolas com a liderança mais próxima. Ou seja, em vez de ser para fora da organização, estar dentro da organização. Exatamente. Porque a verdade é que o intraempreendedorismo dá-nos recursos que nós, à partida, no empreendedorismo ainda não temos, não é? Uma empresa com mais recursos dá-nos muito mais talento, muito mais áreas, muito mais conhecimento e aprendizagens. E a resposta foi, e eu passo a vida a aprender com as minhas próprias provocações, foi: Inês, isso é muito bonito, mas em Moçambique, se as pessoas forem muito intraempreendedoras, as lideranças não querem pessoas que sejam demasiado ativas, portanto essas pessoas vão sair fora do mercado de trabalho. E esta é uma reflexão muito intensa e muito profunda. Eu gostava muito de formar intraempreendedoras, porque se elas fossem para dentro de empresas e pudessem efetivamente aplicar todo o conhecimento que têm e toda a vontade que têm, iam criar em sítios que têm muito mais recursos, portanto íamos acelerar a transformação. Mas se calhar ainda não estamos preparados para dar este passo, portanto o empreendedorismo e irmos criando associações ainda é um meio. Eu acho que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que vão entrando agora para o mercado de trabalho e que são estes talentos que nós ainda não conseguimos perceber bem como é que os agarramos, têm uma veia intraempreendedora muito forte, e é preciso uma liderança atenta e que seja atenta neste mundo para conseguir capitalizar de alguma forma o empreendedorismo que este talento novo todo traz e esta vontade toda nova de fazer acontecer a partir de um sítio. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que as organizações promovem a economia. Aliás, o voluntariado em Portugal faz parte de mais de 1% do PIB nacional, portanto o trabalho voluntário contribui para o nosso PIB e é contabilizado e é economicamente nós já conseguimos tangibilizar quanto é que o trabalho voluntário contribui para a nossa economia. Portanto, eu acho e gostava muito
que nos próximos 5 anos nós começássemos a deixar de colocar os empreendedorismos todos em caixinhas, porque no final do dia somos todos empreendedores, visamos todos resolver alguma coisa ou criar uma necessidade em alguém para atingirmos o maior lucro possível. A diferença é onde é que eu vou investir o meu lucro. No meu caso, eu reinvisto todo na missão da organização e a alavancar a forma como nós pagamos aos nossos recursos internos, e há outras empresas que fazem dividendos por sócios, etc. Mas esta é a única grande diferença, é como é que nós decidimos efetivamente depois reinvestir o nosso lucro. Muito bem, Inês, obrigado. Nós temos já algumas perguntas que estou aqui a receber. Eu queria saber se o Pedro e a Cristina querem acrescentar alguma coisa ao que disse a Inês, para irmos para as perguntas. Não está. Vamos então passar às perguntas que recebemos por quem nos está a ver. A primeira pergunta vem para a Cristina e para a Inês. Mencionaram que existe esperança para construirmos uma sociedade do amanhã sustentável, porque os jovens são mais conscientes sobre a utilização dos recursos na sociedade. Qual consideram que é o papel dos não jovens na construção desta sociedade do amanhã, e se consideram importante existir este trabalho de consciencialização dos não jovens? Não sei, quer começar primeiro, Cristina? Posso começar? Acho que, no fundo, os não jovens, eu vou-me incluir nos não, para muita pena minha, vou-me incluir nos não jovens, mas acho que o nosso grande papel é, no facto, abrir as portas aos jovens e abrir-lhes um caminho, não é? E criar-lhes esperança. Acho que isso essencialmente é isso que nós podemos fazer. E, no fundo, perceber que nós, se calhar, aprendemos mais com os jovens do que os jovens aprendem connosco hoje em dia, não é? Eu acho que isso é muito importante. Claro que depois pode haver uma série de instrumentos que nós podíamos utilizar, mas, do modo geral, eu acho que o mindset é nós tentarmos perceber os jovens, não é? E tentarmos dar-lhes também lugar, não é? Dar-lhes espaço para eles ensinarem. Ou seja, não ser uma luta de gerações que, por vezes, pode acontecer em algumas empresas, de alguém que está a chegar, por exemplo, da universidade, que tem muita vontade, e alguém que está já numa empresa há mais tempo e que tem, obviamente, a experiência. Ou seja, haver ali, ser complementar e não haver uma... Eu acho que tem que haver um equilíbrio, porque, por um lado, eu também sou contra aquela ideia de que só os jovens é que são empreendedores. Claro. E que está tudo focado nos jovens e as pessoas, ou seja, é que os ingleses dizem ageism, e nós dizemos idadismo, não é? Que é aquela ideia que a partir dos 50 anos já não interessa, que a pessoa já não serve para trabalhar sequer. Isso não é verdade, até estudos indicam que os empreendedores com mais sucesso são aqueles que começam a ser empreendedores já a partir dos 40 anos. Portanto, isso faz algum sentido, não é? Porque nós, quando somos novos, temos energia e temos vontade de fazer muitas coisas, mas depois não temos experiência para as implementar e não conseguimos ter o sucesso que temos. Portanto, eu acho que o ideal, tal como neste caso que eu expliquei do empreendedorismo, dentro de uma empresa também é o mesmo, não é? Acho que nós devemos criar espaço para os jovens evoluírem, saber ouvi-los, que eu acho que é fundamental. O que acontece muitas vezes é que as pessoas mais velhas não têm pachorra, porque dizem, coitado, lá vem ele cheio de energia com estas coisas todas, não é? Não tem, para que é que eu estou a ouvir isto, não é? Mas, eu acho que nós não devemos ser mais humildes nesse aspecto e saber ouvir as pessoas mais novas e com atenção, não é? Não é só porque fica bem, mas acho que também não devemos subtrair o nosso papel importante como mentor e como guia destas pessoas, não é? Porque precisam muitas vezes. E acho que se nós conseguimos ajudar, ou seja, ajudar não é dar de nós, não é? Isso, eu acho que isso é muito importante. E ter tempo, não é? Ter tempo e dar e partilhar o que sabemos. Essencialmente é isso. Eu não vou acrescentar muito. Aliás, eu percebi há pouco tempo que estou no limite do que é não jovem. Eu ultrapassei os 30 há uns meses e percebi que a partir dos 30 ficamos de fora de muitas coisas. Portanto, se calhar... Se calhar já começo aqui nesta linha. Mas eu apontei essencialmente 3 coisas que eu sinto e que eu senti durante o meu percurso. Eu acho que a primeira é a confiança, é confiarmos, mesmo que saia a asneira. Eu acho que nós temos que aprender a confiar, porque é aí que nós vamos aprender. Acho que temos que dar palco. Temos que ter a capacidade e a humildade de dar palco a quem vem atrás. E a última
é mentorar. Eu sou uma privilegiada e o Pedro começou por dizer isto. Eu pertenço ao grupo de pessoas privilegiadas que têm uma rede de suporte e um networking à volta gigantesco, com mentores incansáveis, e que eu possa ativar a qualquer momento sempre que quero dar um passo na minha carreira. Portanto, eu acho que ter alguém que nos faça esta mentoria e que já tenha passado por as nossas dores faz com que se quebre alguns erros que nós podemos ir tendo, e isso acelera também o nosso percurso. Portanto, confiar, dar palco e mentorar. Passar a próxima pergunta para o Pedro. A propósito do papel das empresas na sociedade, mencionado nesta discussão que aqui tivemos, o que é que consideram que tem de mudar na visão da empresa dita tradicional e o que é que identificaram que já está a mudar? É uma pergunta muito lata. Eu vou tentar, se calhar, responder com um exemplo e espero que esse exemplo seja suficiente. Há 20 e poucos anos em Portugal, começou a ser notícia em todo lado a importância do marketing, que é nada mais nada menos do que a adaptação ao mercado. Hoje em dia há empresas, passados 20 e não sei quantos anos, que montaram departamentos de marketing e ainda não sabem para que é que o marketing serve, ou seja, ainda não se conseguem adaptar suficientemente ao mercado. O risco que nós corremos no novo ciclo é o de que aconteça mais ou menos a mesma coisa. Toda a gente fala na necessidade da sustentabilidade e da digitalização das ferramentas e por aí fora, mas há muitos empresários que ainda não perceberam exatamente para que é que serve. E eu acho que esse é o grande risco que nós temos em mãos hoje em dia, é fazer investimentos em tecnologia e em filosofia de gestão que depois não traz os resultados que pretendemos. E os resultados são lucro. Sem o lucro, nenhuma organização vive e é preciso não ter vergonha de o dizer. Nas empresas, exatamente da mesma forma, mas é também criar um mundo melhor. E, portanto, o risco de não perceber para que é que servem os instrumentos é um risco que existe hoje em dia nas empresas, que é real e que temos que saber ultrapassar e ajudar a ultrapassar. Muito bem, agora tenho aqui uma pergunta para a Inês. Se considera que o empreendedorismo social é visto como menos profissional? 100%. É visto como menos profissional, é mais mal pago, muitas vezes é visto como menos real, eu acho. Muitas vezes é comparado à solidariedade. Acho que podia continuar aqui na minha lista, não é? Eu acho que sim, eu considero que sim. Acho que no empreendedorismo social, em Portugal, nós estamos a fazer um trabalho excelente. Existem muitas organizações, existem muitos hubs a fazer um trabalho muito bom de união no empreendedorismo social, mas eu acho que ainda é visto como o parente pobre do empreendedorismo. Quer dizer, eu acho que não é como o parente pobre, é como o parente solidário do empreendedorismo, a quem nós temos de estar sempre a pedir ajuda para conseguir conceptualizar alguma coisa. Eu acho que é mais isto. Posso só acrescentar uma coisa, Inês, desculpa. Claro. A solidariedade existe entre empresas. Eu lembro-me de falar com pessoas antigas, muito antigas, quando comecei a trabalhar, que emprestavam marcas aos concorrentes para poder ajudá-las a ter sucesso noutros países. E, portanto, eu acho que a solidariedade não é necessariamente uma coisa má, pelo contrário. É fundamental, até nas empresas que tradicionalmente visavam o lucro. E aí os antigos têm muito a ensinar-nos, acho eu. Certo. Eu estava a usar o termo de solidariedade mais como movimentos mais assistencialistas, não tanto... Sim, claro. Acho que se perceberam as duas ideias. Não sei se aqui alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém que esteja aqui? Ainda temos mais... Aqui não está, temos mais uma pergunta. Há ali uma pergunta. Tem... Não, mas esteja à vontade, já vamos... Obrigado. Ora bem, na área do empreendedorismo fala-se cada vez mais em empreendedorismo, não naquele sentido de criar uma empresa, mas de competências empreendedoras. No fundo, estamos a falar de dar às pessoas determinadas ferramentas que as permitem concretizar objetivos, seja de impacto económico, impacto social. A minha pergunta era...
digamos, a todas as pessoas que estão na mesa redonda, que era a que competência dariam prioridade nesta ideia de concretizar objetivos? A que competência empreendedora dariam prioridade do ponto de vista de capacitação, formação? Quem é que quer começar a responder? Posso começar eu? Eu tenho muita dificuldade em destacar uma competência, porque as empresas são muito comparáveis ao nosso cérebro. O nosso cérebro tem neurónios, é importante que tenhamos neurónios suficientes, mas é muito importante que as ligações entre os neurónios funcionem bem para que possamos ser verdadeiramente inteligentes. E nas empresas é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos de ter pessoas com valor, competentes, mas é muito importante que a ligação entre as pessoas funcione muito bem. Portanto, destacar uma competência muito relevante para o empreendedorismo é ignorar que é o conjunto de competências que faz do empreendedor um empreendedor bem-sucedido. Portanto, se eu tivesse que destacar uma, eu diria a ligação entre elas. Não sei se querem... Eu tenho uma. Uma pergunta ou uma Não, resposta? eu tenho uma competência competência que, na verdade, pode ser considerada batota, mas eu acho que é a consistência. A consistência, para não dizer a resiliência, mas eu acho que a forma consistente como nós fazemos as coisas e também comunicamos as coisas dita depois muito do percurso que vem a seguir. Portanto, eu acho que este facto de nós sermos consistentes a fazê-lo pode efetivamente mudar o rumo de muitas coisas. Portanto, eu também acho que uma é muito pouco, mas se eu tivesse que escolher uma, eu acho que nós temos que ser muito consistentes para conseguir estar sempre na linha da frente a empreender. Quer destacar alguma? Qualquer uma das referidas aqui acho que é muito importante, mas eu talvez dissesse que eu penso que a mais importante apesar de tudo, é a capacidade de colaboração e a capacidade de trabalhar em equipa, a meu ver, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E eu julgo que uma das razões pelas quais às vezes os projetos não se ingram é porque as pessoas estão muito viradas para elas próprias e não querem muito expor-se a outras pessoas e outras ideias. E, portanto, eu acho que essa capacidade de colaboração, que às vezes não é bem trabalhar em equipa, mas também pode ser considerado trabalhar em equipa, acho que é fundamental para nós podermos logo desde o início trabalhar o melhor possível e fazer crescer um projeto. Eu diria, portanto, acho que associava aqui estas ideias todas e fechava com o trabalho em equipa. Muito bem. Não, há mais alguma pergunta? Não. Vamos então para a última pergunta que nos chega via digital. Consideram que a não comunicação das barreiras pelos empreendedores portugueses, por exemplo, como referiu o Pedro Guerreiro, no caso dos empreendedores da ANGE, é por causa de serem pessoas que adquiriram um mindset empreendedor? Será o ensinar deste mindset que está a faltar ao nosso sistema de educação para se conseguir contribuir rapidamente para o desenvolvimento da sociedade do amanhã? Não é dirigida ao Pedro, mas quer começar, Pedro? Posso, obrigado. Eu acho, pelo contrário, que se comunica muito os desastres e os desafios e tudo aquilo que corre mal. Hoje em dia, quase que nos acontece em Portugal o mesmo que nos Estados Unidos. Há pessoas que se orgulham dos seus insucessos porque perceberam que isso lhes permitiu atingir um patamar de desenvolvimento que vai dar-lhes maior margem de sucesso nos projetos futuros. Portanto, muitos dos empreendedores que nós acompanhamos foram pessoas que passaram que são de todas as idades. Nós também temos uma modalidade de associado com mais de 40 anos, a que chamamos arcanjos, e muitas delas foram pessoas que tiveram tempo suficiente para passar por insucessos e que não têm vergonha nenhuma de o comunicar. Acha que ainda há barreira para comunicar estes insucessos, ou as organizações, de certa forma, às vezes já se antecipam a comunicar antes do insucesso chegar?
Eu acho que falhar é vida. Sou a maior apologista de comunicar falhas. E da forma mais humilde possível e com a maior aprendizagem possível. Eu acho que nos falta, dentro das culturas organizacionais, essencialmente, uma forma eficaz de trabalharmos a falha. Eu não quero poder ter uma bandeirola de falhas, eu quero que a minha equipa aprenda com as falhas. Falhar é ok e faz parte, mas como é que nós podemos não replicar esta falha? Portanto, eu acho que nos falta esta visão de internamente e dentro da cultura educarmos como é que a falha se trabalha. E sobre como é que nós podemos preparar um modelo de ensino, e não querendo entrar de todo pelo modelo de ensino porque dava outro evento, eu acho que nós estamos cada vez mais focados na inovação. E a minha reflexão é, o que é inovar? Nós queremos todos descobrir a nova roda. E eu acho que as rodas já estão, a maioria delas, descobertas. Eu acho que nós temos que ensinar a inovar como ensinamos a olhar para a criatividade. E há um romancista que diz que a criatividade é roubar com estilo. Ser uma pessoa criativa é fazer o melhor benchmark possível, olhar para o mercado e perceber o que é que eu, Inês, tenho de diferente e o que é que eu consigo acrescentar, qual é que é o meu secret sauce. Portanto, como é que nós podemos ensinar a inovação, como se ensina a ser criativos, não é? Como é que eu posso ensinar a criar inovação roubando com estilo? Eu acho que esta ideia é muito interessante para se trazer dentro das salas de aulas, um benchmark eficaz e nos conhecermos a nós é a junção perfeita para conseguirmos criar a inovação. Para terminarmos, Cristina, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que, ou seja, obviamente que é importante saber comunicar as falhas, mas também, quer dizer, que nos sirva para alguma coisa, não é? Não é só para nos assustar. O que me parece que é muito importante, que é o que estamos a fazer agora, e nós em termos do Santander Universidades temos feito bastante, que é trabalhar precisamente a nível da educação, a nível do ensino superior, todas essas competências de empreendedorismo, não é? Através de várias bootcamps, de vários programas de aceleração, etc. Uns com a Universidade do Porto, outros com outras instituições, que eu acho que podem ajudar a que os jovens consigam trabalhar com uma rede de confiança, consigam arriscar com confiança e consigam depois treinar todos estes skills para depois mais tarde poder avançar com mais segurança. Essencialmente é isso, mas e que isto tudo se torne normal, não é? Ser empreendedor seja o natural. Ainda temos assim um longo percurso a percorrer, acho eu, mas acho que estamos no bom caminho. Muito bem. Cristina, Pedro, Inês, obrigado por terem estado connosco nesta tarde. Obrigada. Acho que saímos todos daqui com algo mais, quer quem está aqui, quer todos os que nos acompanham pelos canais digitais. Antes de terminarmos, queria deixar para os presentes e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais da Universidade do Porto, que a próxima edição do Entrepreneur será no próximo dia 24 de maio, às 5 da tarde, na Casa Comum da Universidade do Porto. Pode assistir presencialmente ou remotamente, basta para isso que se inscreva na plataforma do Santander X. O tema será que Habitat, vamos querer saber tudo sobre que Habitat é este inovador. Foi um gosto, obrigado por terem estado connosco ao longo desta hora. I can be your midnight love.